Eu me chamo Leonardo Lisboa, sou professor, cientista político em formação. Eu me chamo William Valente, sou advogado. Seja bem-vindo ao podcast Gazeta del Rey, seu resumo semanal de notícias de política do Brasil, do mundo e, claro, do estado de Sergipe. E aqui, como sempre, você vai ouvir algumas opiniões que são polêmicas, outras que nem tanto, mas sempre ancorado na verdade, que é a nossa bússola moral. Aqui você sempre vai ouvir opiniões, informações, mas tudo sempre pautado na verdade. Então vamos começar, né, Léo? Vamos sim, Wilhelm. Mais um programa aqui, agradecendo, claro, já de antemão a todos os nossos amigos, apoiadores. Eu fiquei muito feliz, inclusive, com a receptividade de pessoas próximas a nós para com esse projeto que tem tudo para dar muito certo, inclusive já deu. Esse é um projeto que nós estávamos gestacionando já há muito tempo e, felizmente, agora em 2025, conseguimos tirá-lo do papel, do campo das ideias e colocá-lo, de fato, na avenida. Com certeza, com certeza. E hoje, pessoal, a gente vai falar e abordar o tema que não dá para não falar sobre isso, que é o discurso de posse do Donald Trump, as promessas que ele fez durante a campanha, se ele está cumprindo, se não está cumprindo, o que ele determinou pelos decretos tão polêmicos que vêm sendo abordados pela mídia, de que forma a mídia está abordando e, como sempre, é claro, a nossa opinião sobre todo esse escarcéu que vem acontecendo. Mas antes, não esqueça, por favor, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube ou até mesmo pelas redes sociais no Instagram, não se esqueça de se inscrever, ativar seu sino, compartilhar esse e outros vídeos aqui do canal Gazeta del Rey para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aqui produzido por nós aqui, em parceria, claro, com o nosso amicíssimo, o Ricardinho Sá aqui do Na Colina Estúdio, já mandando, claro, um abraço. Pois é, Wilhelm, não se falou sobre outra coisa depois da semana passada, aquela polêmica toda envolvendo o Nicolás Ferreira e o seu vídeo que fez, de certa forma, o governo federal recuar atrás quanto à medida de fiscalização de movimentações financeiras no Pix, um valor até de R$ 5.000. Mas essa semana, desde segunda para terça-feira e hoje, quando nós gravamos esse vídeo, o assunto do momento foi, de certa forma, a posse do 47º, se não me falha a memória, presidente dos Estados Unidos da América, mais uma vez, o galeguinho, voltando ao cenário político internacional, o Donald Trump. O pé embaixo. O pé embaixo de Washington, né? O pé embaixo dos Estados Unidos. Ele tem um pé embaixo aqui no Nordeste, aqui do Sergipe, que é um deputado chamado Luizão Donald Trump, que é uma homenagem, que é uma figura, assim, um tanto quanto cômica, mas que faz referência ao presidente Trump. Meu amigo, de antemão, uma coisa que me chama muita atenção, e eu queria já iniciar essa nossa conversa, é de como a mídia brasileira, em certa medida, e aí falo mídia, entenda a grande mídia, não está acostumada com políticos que cumprem suas promessas. Porque de segunda-feira para cá, eu tive a oportunidade de ver algumas manchetes, de ver alguns comentaristas políticos ficarem, digamos assim, assustados com os primeiros atos executivos do agora presidente dos Estados Unidos, Trump, por ele ter cumprido as promessas que ele fez na campanha. Não sei se você teve essa mesma impressão que eu. Quer dizer, é algo de outro mundo, pelo menos para alguns comentaristas políticos do Brasil, que um político esteja a cumprir as suas promessas. Para eles o Trump é um louco, pra gente, pelo menos na minha visão, é tudo uma grande jogada de marketing, né? Então, veja, ele tá fazendo tudo aquilo que ele defendeu e que ele foi eleito pra fazer. Exatamente. Senão as pessoas não teriam votado nele. E ele tá jogando isso pra galera. Veja, eu defendi isso, vocês votaram nisso, eu tô dando o que vocês querem. Seja justo ou não, seja certo ou não, isso aí são outros 500, a gente não tá debatendo isso, pelo menos agora. Mas eu concordo com você, já viu aquele meme que diz, peraí, eu não cheguei nessa parte, né? Sim, Peraí, sim. tá cumprindo a promessa, eu não cheguei nessa parte, o que eu faço? É. E aí, basicamente, foi exatamente isso que aconteceu. Não, e é importante também pontuar o seguinte, né, Wilhelm? Que tal como no Brasil, atos do executivo, eles precisam mais à frente serem chancelados pelo poder legislativo. Aqui, claro, falando do básico da política, naquela ideia dos três poderes, onde eles acabam, de certa forma, um acaba influenciando no outro. Então, por mais, eu vou botar aqui entre aspas, porque vai da interpretação do comentarista político, e mais histriônicas, ou mais malucas, ou mais radicais que possam ser esses primeiros atos colocados em prática pelo Donald Trump, todos eles precisam passar pela avaliação, pelo balizamento do Congresso norte-americano, tal como no Brasil. Claro, existe um prazo para esses atos executivos serem avaliados, e eles sendo avaliados positivamente ou negativamente pelo Congresso, eles passam de fato a ser lei.
Mas esse certamente é o mote principal do nosso programa de hoje, Wilhelm, porque eu separei aqui, inclusive, tive a oportunidade de acessar aqui, eu trago aqui e faço questão, claro, de trazer a fonte, uma matéria da BBC News Brasil, onde eles destacaram a seguinte manchete, e é a partir daí que a gente vai iniciar aqui e falar exatamente sobre esse momento do Donald Trump, o discurso, por assim dizer. 9 frases que marcaram o discurso de posse de Trump. Mas uma outra coisa também que eu não posso deixar de deixar registrado aqui é o talento, digamos assim, verbal do Donald Trump. Na minha humilde opinião, é certamente um dos maiores oradores da atualidade e, por que não, da história do mundo moderno, em se falando de política. Quando você vê o Donald Trump comunicar as suas ideias, ele é um cara que entende o poder da palavra e como a oratória é fundamental para trazer as pessoas para o seu campo, seja político, ideológico, seja também para suas ideias. E eu gosto muito de partir do pressuposto, e que poucas pessoas se atentam a isso, o quanto a palavra tem poder. Eu sou cristão, não sou um exemplo de cristão que fique registrado aqui, inclusive, mas eu gosto muito da ideia de que Deus construiu o mundo através da palavra. E o mundo, ele foi falando e o mundo foi se formando, foi se construindo. Partindo, claro, de um pressuposto que você seja cristão e comungue dessa mesma ideia da formação do mundo. Mas as pessoas não se atentam o quão poderoso é isso. Então, as palavras, o poder de concatenar, de juntar, de unir frases para trazer e traduzir as suas ideias e aquilo que você pensa, tem um poder no outro, e quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, quem está nos escutando, que muitas das vezes você não tem noção, que você acaba sendo influenciado positivamente ou negativamente pelas palavras. Nesse sentido, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar, meu amigo, não sei se você concorda comigo, que o Donald Trump é um dos grandes oradores da contemporaneidade, em especial na área da política. Eu concordo, e eu acho isso muito polêmico, e aí Sim, eu vou explicar o porquê. Quando a gente fala de grandes oradores, a gente, pelo menos a grande massa de pessoas, o afegão médio, sim. ele vê numa questão de eloquência no sentido de falar bonito, de ter uma performance, de fala estética, e isso não necessariamente. Eu, pelo menos eu categorizo grandes oradores pela efetividade da entrega da mensagem, capacidade de mobilização em virtude daquela mensagem. E um exemplo mais claro para mim, de longe, é Winston Churchill. Se você ouvir um discurso dele, você não entende nada. Parece que ele está balbuciando alguma coisa. Até para quem entende inglês, é difícil de compreender o que ele está falando. Sim. A dicção do cara é ruim, mas ele consegue, no tom da voz dele, no que ele fala, se conectar com as pessoas no tempo dele e fazer com que essa mensagem transmita e leve a mensagem exata que ele quer transmitir. E eu acho que isso caracteriza um grande orador. Não sei se Trump se encaixaria nos grandes da história, aí eu acho que talvez a gente Vai destoe, discordar e tá tudo mas bem. da atualidade eu É. acredito que sim. Não, eu coloco, assim, de sobremedida o Trump entre um dos maiores oradores, pelo menos da atualidade, com certeza. E acredito eu que no futuro os seus discursos, a análise dos seus discursos, certamente será talvez tema de matérias ou até mesmo de discussões mais acadêmicas, porque a forma como ele comunica suas ideias é, primeiramente, acessível ao americano comum, ao americano intelectualizado. Ele fala não só da técnica, mas também ele fala ao coração, e acho que é algo que todo grande orador tem na sua mente, pelo menos assim, como objetivo de atingir o coração das pessoas e trazer emoções, sejam elas boas ou ruins, trazê-las para a Sim. realidade, meio como você falou, Winston Churchill fez isso de maneira assim sobrenatural na época do contexto ali da Segunda Guerra Mundial, mas eu coloco o Trump aí na fileira dos grandes oradores, pelo menos na minha humilde opinião. Mas falando não só sobre a sua oratória, falando especificamente sobre algumas frases chaves da matéria da BBC News Brasil que eu trouxe aqui para nós nos pautar, meu amigo, ele falou muito sobre essa questão da emergência nacional na fronteira sul dos Estados Unidos, tem todo aquele conflito ali no tocante aos imigrantes que vêm, em sua grande maioria, ali passando pela fronteira do México com os Estados Unidos da Sim. América. Mas teve uma frase dele que foi destaque, inclusive, que ele disse exatamente o seguinte, e começo com essa frase para a gente, de fato, fazer essa análise do discurso do Trump aqui, do discurso de posse do Trump, perdão. Sim. Abre aspas. Acabarei com a prática de pegar e soltar, e enviarei tropas para a fronteira sul para repelir a desastrosa invasão do nosso país. Bom, ele falou isso muito abertamente em vários comícios, na sua campanha praticamente toda, que ele iria voltar com a política de tolerância zero para com imigrantes ilegais, em especial aqueles que tivessem, digamos assim, uma mancha criminal na sua história. Então, assim,
a mim não é surpresa nenhuma. Você pode gostar, você pode não gostar dessa medida, mas essa foi uma promessa de campanha e muitos norte-americanos, muitos cidadãos dos Estados Unidos da América votaram nele justamente por causa de uma dessas promessas. Essa foi certamente uma das promessas que mais angariou votos a favor do Trump, porque as pessoas ali do sul dos Estados Unidos, em especial aqueles estados americanos que fazem fronteira com o México, sofrem na pele diariamente o que é, colocar aqui entre aspas, porque tem várias análises sobre isso, o que é a invasão de imigrantes legais, não todos, mas alguns deles sendo, inclusive, indivíduos criminosos, né, Wilhelm? E isso não é nenhuma novidade, né? Acho que a principal promessa da primeira eleição do Trump foi a questão da construção do muro, Sim, e agora ele já não fala mais sobre construção de muro, mas ele fala sobre policiar as fronteiras, aumentar a repressão. E eu acho até interessante você trazer o que a gente vinha conversando um pouco agora sobre os dados, os números sim. de deportações, o tipo de política, para que as pessoas consigam, ter acesso à informação real, e dois, dissociar a imagem de de bonzinho ou de mal da realidade fática. E, Perfeito. novamente, como a gente tem sempre o compromisso com a verdade, cabe a nós trazer a verdade, os fatos, e as pessoas terem as conclusões que elas quiserem tirar. Exatamente. Nós conversávamos nos bastidores sobre isso e são dados públicos e qualquer pessoa pode acessar numa breve pesquisa no Google. Ao contrário do que faz a mídia tradicional fazer parecer contra a persona do Donald Trump, o presidente Obama, nos seus 8 anos de administração, até hoje considerado inclusive, o presidente norte-americano que mais deportou imigrantes. E aí imigrantes de toda sorte, sejam eles legais ou não, sejam eles criminosos ou não. Os números oficiais chegam na casa por volta de quase 4 milhões de pessoas deportadas nos 8 anos da administração do presidente Obama, que é o bom vivan, que é o cara mais pacificador, o cara amiguinho da galera, aquela coisa toda, um cara mais à esquerda, pois representa o Partido Democrata. Já Donald Trump, nos seus 4 anos, cuja qual ele foi presidente, ele deportou pouco mais de 1 milhão. Ou seja, não chegou sequer à metade do que o presidente Barack Obama deportou nos seus 8 anos de gestão. Então, assim, essa preocupação de que Donald Trump vai deportar os imigrantes ilegais, aquela coisa toda, é verídica de um certo modo, mas não possamos esquecer, e sendo, claro, um compromisso do nosso podcast aqui, tratar sempre com a verdade da forma mais clara e cristalina possível a quem nos assiste. O Barack Obama foi, Muito pior. historicamente falando, o presidente que mais deportou imigrantes ilegais dos Estados Unidos da América. E eu acho isso, assim, a política é um dos jogos, vamos Sim. dizer assim, é um dos mais complicados, porque há de se separar muito o que se fala e o que se faz. Perfeito. E na imensa maioria das vezes, as coisas não andam juntos. Nesse pouco tempo de governo, após a posse de todas essas polêmicas, o que Trump disse que ia fazer, ele está fazendo. A gente vai ver se ele vai manter isso e até que ponto isso vai chegar. Porque, novamente, pode ser que ele crie todo esse alarde sobre deportações e ele não chegue aos pés do que Obama fez sem falar nada, sendo o bonzinho, né? Na verdade, isso você já pode perceber, não foi comentado aqui nesse ponto, em nenhum desses pontos aqui da BBC News, mas você já percebeu uma mudança do discurso de Trump antes da sua, ou melhor dizendo, na sua primeira candidatura, no seu primeiro governo, e agora, por exemplo, a postura do Donald Trump para com as redes sociais chinesas, vamos assim dizer. Trump ficou muito conhecido, entrou nessa polêmica toda na época, muitos anos atrás, por querer banir redes sociais chinesas, entre elas o TikTok, do território americano, por, segundo ele, ter informações de que essas redes sociais capturavam dados sigilosos dos cidadãos americanos. Agora ele quer comprar. Não só ele quer comprar, como ele foi responsável pela reativação do TikTok em território norte-americano. Ele falou, não, vamos, porque, não sei se quem está nos assistindo sabe, mas houve uma polêmica de que uma lei lá, ou melhor dizendo, o TikTok foi meio que obrigado a ser comprado por algum cidadão americano para poder operar nos Estados Unidos da América. Não encontraram o comprador, ninguém surgiu aquela coisa toda, aí a Suprema Corte Federal decidiu o quê? Já que nenhum americano comprou, vamos banir o aplicativo em solo americano. Isso alguns dias ali do final de 2024. Quando Trump assume, um dos primeiros atos do executivo dele é justamente revogar essa medida e dar mais 60 dias para o aplicativo TikTok continuar a operacionalizar nos Estados Unidos da América, bem como talvez rever essa situação de compra do TikTok por um americano. Ou seja, o Trump da primeira era já está diferente do Trump da segunda era. E é natural, na política tem isso, você rever alguns posicionamentos, algumas outras visões de mundo que você tem, mas a saber de como isso vai se desdobrar, só
a partir dos próximos dias, meses, quem sabe anos. E isso ainda vai dar polêmica, porque pelo que eu tinha visto e lido, quem tá querendo comprar o TikTok é o Elon Musk e ele não é americano, né? Ele é sul-africano. Então, assim, eu não sei como é que vai ficar. Talvez ele seja englobado no grupo do Twitter e talvez Sim, possa, sim. pelo Twitter, ser uma empresa americana. Mas um ponto me chamou muita atenção na posse, e aí lembra aquela frase do... Como é o cara de House of Cards? Do Frank De Underwood. location is power, né? Localização é É, poder. exatamente. Quanto mais próximo você está da Da fonte de fonte do poder, poder. mais poderoso você é. É a primeira frase do House of Cards. Exatamente. Primeira cena, perdão. E aí você pega as imagens, tanto as imagens de vídeo quanto as fotos da posse do Trump, você vê os CEOs das grandes empresas de mídia, não as mídias tradicionais, mas as mídias alternativas. Então, Twitter, Facebook, A Amazon, né? a O Jeff Amazon, Bezos estava lá. o CEO do Google estava lá. Então, assim, o poderio que a internet tem de escantear, de certa forma, a mídia tradicional e dar um palco para esses espaços de mídia alternativa. Inclusive, o próprio CEO do TikTok estava num desses lugares de poder próximo do Donald Trump. E que se frise que esses indivíduos, a maior parte deles, pelo menos, os CEOs dessas grandes redes de comunicação, redes sociais da contemporaneidade, há, sei lá, 6 meses atrás, tinha o Trump em alta conta como um inimigo do mundo, um inimigo mortal, o inimigo número 1 do mundo. Mas vejam vocês como a eleição presidencial acaba por, de certa forma, dar uma reviravolta no tabuleiro do xadrez político a nível de comunicação social, bem como, claro, nas relações entre os políticos mais tradicionais, mais conservadores, com os políticos liberais, e aqui fazendo menção liberal nos Estados Unidos é mais à esquerda. Então, certamente, a eleição do Donald Trump já mexeu muito com a cabeça desse pessoal, e eles estão certamente a refletir sobre as suas próprias políticas de gestão das suas redes sociais. Os próprios CEOs dessas redes sociais já se manifestaram contrários a algumas políticas que foram postas em prática durante esses últimos anos. Eles consideram, inclusive, reverter algumas decisões tidas como polêmicas por conta tão somente da vitória do Donald Trump. Mas certamente muita água ainda vai passar por essa ponte, não tenho dúvida disso, meu amigo. E eu acho que muito dessas posições, assim, logo após a vitória do Donald Trump, a gente começou a ver, mesmo antes da posse, muitas mudanças acontecendo. Porque, as pessoas sabiam que viria. Veja, ele já foi presidente, ele perdeu uma eleição presidencial, e ele sabe onde ele errou e ele sabe o que ele não pode errar mais. E como um homem de negócios que sempre foi extremamente hostil no que ele entrava, ele não pretende sair do poder mais. Não que ele vá virar um ditador, obviamente, mas não pretende dar espaço aos democratas. E ele vai utilizar o poder estatal, isso é fato, para garantir o cumprimento da agenda que elegeu ele. Exatamente, das promessas que ele fez durante a campanha. Exatamente. E aí você tem várias frases que foram tidas como marcantes nesse primeiro discurso do Donald Trump. Por exemplo, ele chegou a falar, por exemplo, que, claro, você pode até considerar isso num tom meio jocoso, mas ele chegou a falar, por exemplo, que o Golfo do México não será mais o Golfo do México, mas sim será Golfo da América. E aí eu volto para aquele ponto inicial da nossa conversa aqui, de como as palavras têm poder. Isso é uma forma da geopolítica, de você dizer de maneira geopolítica quem é que manda na parada. Algo, um território que tem zero relevância de nível do ponto de vista socioeconômico, mas tem um nome de um país que, digamos assim, o Donald Trump quer mostrar poder, quer mostrar dominação, quer mostrar preponderância, você muda o território. Isso é básico de qualquer conflito bélico. Você ocupa um território, você muda o nome, você impõe a sua verdade, a realidade dos fatos, e uma das formas mais interessantes, do ponto de vista de guerra, de narrativa de se fazer isso, é mudando o nome. Vide Israel e Palestina, Sim, né? claro, que até hoje tem essa discussão. Então, veja, o Trump chega, claro, pode até ser uma galhofa, pode ser até que ele nem faça isso, mas ele diz, digamos assim, nas entrelinhas, que ele não tá, e eu concordo com você nesse ponto, ele não tá para a brincadeira nessa segunda gestão dele. Ele vem, de fato, com, digamos assim, como a gente diz aqui no Nordeste, com a faca nos dentes e certamente grandes impactos teremos aí no mundo como um todo a partir desse seu retorno à Casa Branca. Ele chegou a falar, por exemplo, que o canal do Panamá, né, foi um presente tolo que nunca deveria ter sido dado
ao Panamá, pois o Trump tem uma visão de que o Canal do Panamá, para quem não sabe, o Canal do Panamá fica ali na América Central, é um país que alguns historiadores vão dizer que foi criado justamente para isso mesmo, para ser, digamos assim, esse elo de ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, que é certamente uma das maiores rotas de navegação do mundo, Extremamente extremamente importante. importante não só para os Estados Unidos, inclusive a China se vale muito desse território, e que, segundo o Donald Trump, existe uma certa ingerência do governo do Panamá para com os navios e as embarcações dos Estados Unidos, ao nível de eles estarem taxando muito mais os navios americanos do que os navios chineses. E ele já deixou claro que ele quer, digamos assim, conversar de maneira amigável, ou não, vai saber mais à frente, sobre essa situação do Canal do Panamá. Duvido muito que ele consiga reaver, porque esse foi um acordo internacional já de muitos anos, se não me falha a memória, desde 1999, foi quando o Canal do Panamá foi passado de fato para o país Panamá. Então duvido que ele vai ter coragem, porque ele vai comprar uma briga com toda a comunidade internacional, que foi um acordo chancelado por vários países. Mas certamente ele vai ter uma conversa com o atual governo do Panamá para rever essa condição da tributação das embarcações marítimas ali dos Estados Unidos, né? Mas, de novo, é narrativa. Foram promessas, aquela ideia de América em primeiro lugar, agora mais do que nunca ele quer colocar a América em primeiro lugar. Por exemplo, ele chegou a falar que não é suficiente mais o homem os Estados Unidos ter ido à Lua. Ele agora quer colocar os Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos da América, em Marte. E ele tem um aliado poderoso nessa guerra, Elon talvez, Musk. quem sabe, uma guerra espacial, mais uma corrida espacial, tal como tivemos durante a Guerra Fria, né, Ele Wilhelm? tem dois, né? Porque as duas maiores empresas privadas que fazem esse desenvolvimento espacial acho que é Blue Moon, Blue alguma coisa, que é a Blue Origin, que é da Amazon, da Amazon, Jeff e a Bezos, SpaceX do Elon Musk, e ambos que são aliados dele, né? É, Mas uma coisa, e aí eu confesso que eu tenho uma certa inveja sim. dos americanos nesse sentido de que eles se priorizam muito. No Brasil, quando a gente recebe uma crítica internacional, a primeira coisa que a gente faz é abaixar a orelhinha. Ah, estão queimando a Amazônia, a gente se sente culpado, abaixa a orelhinha. Ah, o Brasil tem não sei o que lá, a gente abaixa a orelha. Ah, porque tal lugar da Europa falou tal coisa, então eles estão corretos. Tal jornal internacional, a gente tem esse costume, aquela famosa síndrome de vira-lata, de tudo que é externo é bom, tudo que é nacional é ruim. Ao ponto da gente chegar num mercado e ter um produto nacional, um importado, o fato dele ser importado, teoricamente, na nossa mente, incute que ele é muito melhor. E Trump é justamente o contrário. Veja, o que importa, e de fato, veja, são eles. É um país, é um povo, uma unidade. Pra gente, não. A gente sempre se preocupa com o externo. Ah, a gente tem que receber melhor quem vem pra cá e o brasileiro que se lasque, que se foda. Ah, não sei o quê. A gente se joga em segundo plano. Porra, como seria bom se a gente tivesse um país em que nós fôssemos a prioridade? Em que a melhor carne ficasse no Brasil, que o melhor café ficasse no Brasil, que as melhores coisas que nós produzíssemos ficassem pra gente, que a gente tivesse uma indústria nacional forte, tivesse uma marca de carro talvez, enfim, mas que nós fizéssemos as coisas pra nós mesmos e não pra agradar os outros. E é justamente isso que Trump tá fazendo. Veja, vocês votaram em mim pra defender vocês, não foi pra defender os outros. Os outros que defendam os interesses deles. Exato. Eu vou defender o interesse de vocês. E existe uma deturpação muito grande, viu? E, claro, isso aí seria um assunto para um outro programa, porque é um assunto um tanto quanto delicado. Uma visão negativa e pejorativa da ideia do nacionalismo. Veja, o que você comentou aí é certamente, na minha opinião, a visão boa do nacionalismo. É exatamente a preocupação primeira do líder maior da política daquele determinado território com as pessoas do seu inteirinho geográfico ali. Sim. Poxa, você foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos, então é claro que a sua prioridade número 1 deveria ser cuidar das pessoas do seu território que o elegeram, que lhe chancelaram aquele cargo político. Mas e eu concordo integralmente com você, inclusive, e subscrevo sua fala, no sentido de que falta talvez a nós, brasileiros, um pouco mais de amor à nossa causa própria, à nossa própria matriz, à nossa própria, por que não, ideia de Brasil enquanto sociedade, enquanto organização nacional, enquanto território geográfico que foi durante muito tempo um dos países, por que não mais importantes no cenário global e mundial e tudo mais, mas que infelizmente talvez por conta dessa nossa mentalidade de desvalorização do que é nosso, a gente acabou perdendo isso e talvez demore-se muitos e muitos anos para recuperar esse orgulho de ser brasileiro.
Mas um outro ponto também que o Trump comentou nesse seu discurso, viu, que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, é que ele deixou muito claro que não vai mais, digamos assim, já tinha feito isso no seu primeiro governo e fez isso mais uma vez. Não vai mais participar desses acordos de mudanças globais climáticas. Já deixou claro que a ordem executiva clara dessa gestão, dessa nova gestão do governo Trump é: nós vamos perfurar baby. Foi isso, foi essa expressão que ele usou no sentido de incentivar que os cidadãos norte-americanos e que as empresas, digamos assim, petrolíferas perfurem cada vez mais o solo americano na busca do assim chamado ouro negro. E a gente aqui no Brasil também não pode ser contrário, né? Porque a Petrobras, querendo ou não, é uma empresa nacional, deu muita renda ao Brasil, ainda vai dar muita renda ao Brasil. E se a gente assume uma postura de ser contra esse tipo de energia, sem ter uma energia que seja tão boa quanto, tão eficiente quanto, e que gere tanta renda e empregos e afins quanto, a gente vai ser um hipócrita gigantesco, né? E o que eu acho curioso, já que a gente já está caminhando para o fim das frases do nosso episódio, é que o peso que a grande mídia, e aí eu repito muito grande mídia, mas o peso que a grande mídia dá para essa postura do Trump não se reflete na China, porque a China também não assina esses tratados internacionais. A China tem um número absurdo de fábricas de poluição, mas que nunca são mencionados pelos mesmos meios de imprensa que mencionam o Trump. Pelo simples fato de uma questão de um cumprir uma agenda com eles, Sim, outro cumprir claro, uma agenda claro. com o rival, né? O que que você acha Não, disso? sem sombra de dúvida. Isso é notório quando você acompanha qualquer análise da mídia, que existe, de certa forma, uma boa vontade para com as políticas expansionistas, territorialistas e, por que não, industriais da China, em detrimento, por exemplo, de uma agenda mais norte-americana, de uma agenda mais dos Estados Unidos. Agora, é claro, é, talvez o grande problema da mídia tradicional é não perceber que as pessoas estão passando a perceber isso. É tipo: "Peraí, você está zoando com minha cara. Quer dizer que o Donald Trump não pode ir lá dizer que vai perfurar o solo norte-americano, o solo que é, entre aspas, da sua, digamos assim, da sua alçada de poder, de gestão. Ele não pode perfurar o solo dele para extrair petróleo, mas a China pode fazer isso, não só no território dela, como em outros países. Então, assim, veja, as pessoas começam a acordar para a realidade, a descamar os olhos, vamos assim dizer, e passam a questionar, de certa forma, a assim chamada imparcialidade da mídia tradicional. Isso é fundamental num pressuposto, partindo de uma ideia de que as pessoas estão cada vez mais se informando e se inteirando através de outros meios de comunicação. E essa talvez seja uma das grandes brigas do porquê a grande mídia teme muito isso aqui que nós estamos fazendo, onde dois indivíduos podem, através de uma estrutura um tanto quanto, não, claro, não se compara a uma estrutura de um grande canal de comunicação, mas podem comunicar, informar e sempre com base, essa é certamente a mola propulsora aqui do nosso programa Gazeta del Rei, com base na verdade. E caminhando ainda mais para o encerramento desse programa, que certamente poderíamos passar mais alguns minutos e quiçá horas, porque foram frases e pontos muitíssimos interessantes proferidos pelo Trump nesse seu primeiro discurso, mas tem outros dois aqui que eu queria trazer à tona de maneira breve para a gente poder caminhar aqui, de fato, para o encerramento desse programa. Ele comentou sobre querer ser um pacificador do mundo. E esse é outro ponto que precisa ser dado mérito para Donald Trump. Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos durante 4 anos e você teve momentos chave da administração de Donald Trump onde ele de fato foi um pacificador. Você não teve nenhum grande conflito bélico entre países durante a gestão do Donald Trump. Você teve um momento histórico onde um presidente dos Estados Unidos foi até a Coreia do Norte, apertou na mão do ditador da Coreia do Norte. Você teve Donald Trump mediando conflitos ali no Oriente Médio e colocando os países para sentar lado a lado e resolverem suas desavenças. Quando Donald Trump não Uma conquista relação relativamente boa com a Sim, Rússia. quando Donald Trump não conquista a reeleição, 2, 3 meses depois você vê um desastre a nível de guerra, de conflitos bélicos, estourando em várias partes do mundo. E me vem sempre clara a famosa frase que muitas pessoas conhecem certamente, que é aquela, que o remédio para um doido é um doido e meio. Nesse sentido, tem que se bater palma e tirar o chapéu para Donald Trump, que de fato, os seus primeiros 4 anos de governo, ele de fato foi esse indivíduo pacificador. E eu não duvido que agora ele repita essa mesma postura. E o que eu acho interessante é que ele não foi um pacificador
pacifista. Ele foi um pacificador através da força. Tem um memezinho que é... A galera fala muito sobre lastro. Sim, sim. Lastro, antigamente o lastro de moeda era em ouro, Era em né? ouro. E aí o meme era o lastro americano. E aí tinha a armada americana, né? É chumbo, entendeu? Ele É os utiliza... porta-aviões, né? ele utiliza o poder bélico americano para dizer, peraí, vocês vão conversar? Sim. Porque se vocês não conversarem, é pior para vocês. Então se resolvam. Parece a mãe, né? Sim, sim, sim. Mas, de fato, ele é, através da força, do poderio, tanto bélico quanto financeiro e econômico, e a influência da cultura americana no mundo, ele utiliza e se vale disso para transformar o mundo num lugar relativamente mais seguro. Nem que seja pelo medo, mas relativamente mais seguro. E ele já deixou claro que vai colocar o Putin e o Zelensky para conversarem e acabar com aquele conflito lá que já se arrasta durante anos entre a Ucrânia e a Rússia. E o último ponto, Virgem, para a gente encerrar em definitiva aqui esse nosso programa, que está muito bom, mas infelizmente a gente não consegue se estender muito para falar sobre esse assunto, mas certamente terão outras oportunidades para a gente discursar, para a gente conversar, bater esse papo sobre a administração do Trump mais à frente. É que ele, 2 pontos, né? Ele falou sobre a questão de retornar com a liberdade de expressão irrestrita nos Estados Unidos, que vale aqui a nota, vale o registro, é algo que está no cerne da Constituição do próprio Estados Unidos, enquanto nação, enquanto país, essa defesa um tanto quanto irrestrita da liberdade de expressão, de você poder ser a pessoa mais idiota possível no que você tem a pensar e a falar, mas que seja reservado o seu direito de fazê-lo. Sim. Coisa essa que tem sido, de certa forma, foi durante algum tempo, tolhida não tão somente do próprio Donald Trump, como de alguns de seus apoiadores. Em outra medida que ele fez, que me chamou muita atenção logo nesses primeiros dias de governo, ele libertou e concedeu perdão a muitos daqueles indivíduos que participaram da invasão do Capitólio. E aqui é um ponto interessante. Diferente da instabilidade jurídica que há em nosso país, lá as leis funcionam para um e para outro. Então, veja, o presidente assume, ele tem um poder de dar o perdão, conceder o perdão presidencial a qualquer criminoso que, porventura, possa ser aqueles indivíduos, e alguns o são certamente, mas é uma prerrogativa do presidente assim o fazê-lo, e ele fez. Sim. Cumprindo, inclusive, com uma de suas promessas de campanha de libertar alguns daqueles indivíduos que participaram da invasão do Capitólio lá em janeiro de 2021, se não me falha a memória. E só para fazer um último adendo, ele conta com aliados poderosíssimos Sim, nesse claro. caso, que é o dono do Twitter, o dono do Instagram /Facebook, e de todas as do Google. Então, assim, quando você pesquisar em qualquer um desses meios, desses sites, desses aplicativos, você vai ter a oportunidade, seja de ouvir, ler ou de falar e escrever, né? Perfeito, perfeito. Essa é certamente a bandeira, na minha opinião. Aí eu falo como um liberal clássico, convicto de que essa é certamente, para mim, uma das bandeiras mais importantes. É a ideia de você poder se manifestar, de você poder expor as suas ideias, por mais idiotas que elas possam ser. Claro, com isso eu não quero dizer que você possa falar tudo e de maneira indiscriminada sem sofrer as consequências. Não. A responsabilidade, ou melhor dizendo, a liberdade de falar e de se manifestar, ela tem que estar atrelada à responsabilização das suas falas. Agora, o que você não pode, e aí parte no pressuposto filosófico liberal, é proibir as pessoas de se manifestarem. Eu sou totalmente contrário a essa ideia, e nesse sentido, eu coaduno e assino embaixo dessa ideia do Donald Trump de retornar à era do free speech, como eles falam nos Estados Unidos, para os cidadãos americanos. É isso, meu amigo. Eu acho que, assim, certamente esse seria um programa que a gente poderia falar durante mais alguns minutos, quiçá mais de 1 hora, sobre alguns pontos iniciais. Se você estava esperando que a gente fosse falar lá, talvez, do gesto lá do Elon Musk, logo após o discurso do Donald Trump, desculpa lhe decepcionar. Quem sabe em um outro momento nós falaremos sobre isso, apesar de achar que sim, que teve uma má vontade da mídia numa primeira leitura sobre o ato, mas esse é um motivo... melhor dizendo, esse é um fato para uma outra conversa mais à frente, né, Wilhelm? Com certeza. Sobre essa banalização do que é, de fato, ser um indivíduo que tem ideias, por assim dizer, nazistas. Que, ao meu ver, isso é muito perigoso quando você começa a banalizar e dizer que todo mundo, ou que qualquer ato, ou que qualquer gesto, qualquer ação é nazista por si só. Mas isso é uma conversa, para quem sabe, um outro programa mais à bichinho frente. é autista, neurodivergente. Bom, agradecemos mais uma vez a sua atenção, a sua audiência. Espero que esse programa tenha sido de alguma forma proveitoso para você, viu? E agradeço mais uma vez esse nosso papo, essa nossa conversa. Agradeço também ao nosso amigo Ricardinho aqui Na Colina Estúdio, que está sempre nos ajudando, parceiro de última hora. E que nos vemos, né, Wilhelm? Certamente na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Com certeza, e esse papo pode continuar nos comentários do nosso vídeo, né?
Então, comentem o que que vocês acharam, o que que a gente poderia ter falado que vocês gostariam de ouvir, a nossa opinião, a nossa perspectiva sobre algum tema ou algum ponto do discurso, dos desdobramentos desse discurso. E nosso episódio se encerra por aqui, né? Fiquem com Deus e até a próxima.